Problemas envolvendo a dependência entre duas grandezas. Imaginem a seguinte questão. Um teatro esperando um público para um determinado evento e cogita-se colocar o preço do ingresso a um valor altíssimo. O que possivelmente vai acontecer? Poucas pessoas procurem esse teatro. Mas se poucas pessoas procurarem um teatro e pagarem um ingresso altíssimo, pode ser uma arrecadação considerável. Por outro lado, esse mesmo teatro pode promover um ingresso baixíssimo e possivelmente casa lotada. Será que a casa lotada com um ingresso baixíssimo promove uma arrecadação considerável? Então a grande questão é essa. O que acontece com essas duas grandezas? Se eu aumento uma, quanto aumenta a outra? Vale a pena? Não vale. Qual é o ponto ideal? Qual é o preço ideal para que a receita seja a máxima possível? Então, problemas desse tipo fatalmente vão te levar para o vértice da função, para a gente analisar ou x ou y do vértice. Muitos problemas aqui remeterão àquela questão de lucro. Lembrando sempre que lucro é igual a receita, tudo aquilo que tu arrecadas, menos o custo, aquilo que tu precisa para investir no teu negócio. Vamos a alguns exemplos. Olha só. Em 2009, o Enem PPL veio com essa. Olha só. Pausa o vídeo, dá uma lida no problema e aí a gente faz junto. Olha o comando aqui embaixo. Eles querem o faturamento máximo. Cara, esse máximo aqui deve levar para o vértice. Mas isso é uma tendência nesse primeiro momento. Vamos falar aí, então de faturamento. E o faturamento é o custo vezes o número de unidades que tu vende. Vamos nessa. 200 unidades de certo produto ao preço de R$40 a unidade. Vai me dar esse faturamento. Agora a coisa começa a modificar. Vamos ver qual é a mudança. O que acontece com esse R$40 aqui? Olha o texto. A cada real de desconto concedido, então, quando a gente tira R$1 aqui, o que acontece com as unidades aqui? Ó? O que acontece com esse 200? Implica na venda de 10 unidades a mais. Então, aqui vai aumentar 10. Então, agora, pessoal, é só se concentrar nessa parte variável aí. Ó. Vamos só colocar um x na jogada. Faturamento em função de x é igual 40, ali é fixo. Agora o variável, ó, menos. Quer colocar um x aí? Vamos colocar um x aqui então. Menos 1x. E o outro lado? Vai ser mais o quê? Quantos x? Veja que aqui tem 1 e do outro lado lá tem 10 vezes esse valor. Então, se 1 é x, aqui eu tenho 10x. Vocês viram então que partindo simplesmente da lógica, onde o faturamento é o preço unitário vezes a quantidade de unidades comercializadas. Geramos essa função aqui que vocês já estão percebendo que é uma função de segundo grau. Vamos traçar um gráfico aqui rapidinho só para entender bem o que está acontecendo com essa função. Olhem as raízes aqui, ó. Raiz é o valor que anula a função, né? Então pensa aqui, ó, quanto tu põe no x para zerar esse fator aqui? É só colocar 40, né? Se tu colocar 40 no x, claro que esse 40 entra aqui também. Mas aqui já deu 0 vezes qualquer coisa. Vai dar 0, né? Então, raízes, os valores que anulam a função. 40 é uma raiz que a gente enxerga aqui. E aqui, ó, aqui tem outra, ó. Menos 20, né? Porque menos 20 vezes 10 vai dar menos 200. Com esse mais 200, deu 0 nesse fator. Zerou toda a função. Marcando as raízes no gráfico. Menos 20 e mais 40. Já pode ver aqui, ó, que o menos x vai multiplicar o mais 10x. Vai ficar menos 10x². Então, o coeficiente dominante é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Isso quer dizer que a função só pode ser algo tipo assim, ó. E aí tá bem fácil de ver onde é que tá o vértice ali, ó. X do vértice no ponto médio entre as raízes. Então, a média entre as raízes, vamos lá, soma elas e divide por 2. 40 mais o menos 20, né? Dividido por 2, isso vai dar 10. Já tem o x do vértice aí. E o y do vértice, bom, esse eu ainda não tenho, né? Mas uma coisa é certa, isso é o faturamento, né? É o y aqui, ó, f. E vamos à pergunta então, né? Para obter faturamento máximo, então quer dizer, eu estou aqui no vértice, ó. Faturamento máximo é quando aquele x ali vale 10, ó.
E o que ele quer? Ele quer o valor do desconto por unidade. Pessoal, aqui ó, olha o custo aqui. Aqui está o custo por unidade, ó. O preço, né? O preço por unidade. E qual é o desconto? O desconto é esse X aí, ó. Se eu der 2 de desconto, o preço vai ser 38. Se eu der 4 de desconto, o preço vai ser 36. A pergunta é justamente o desconto, então é justamente aquele X que a gente definiu lá no início. Então, casualmente, a gente colocou X lá sem pensar muito, né? Nesse problema aí é o X que a gente está querendo. Ou seja, é o próprio X do vértice, vocês já estão enxergando ali que é 10. E aí a resposta é Brasil. O que significa esse 10 então? Significa que aqui tu vai ter 40 menos 10, que vai dar 30. E aqui tu vai ter 200 menos, ou melhor, 200 mais 10 vezes 10, né? O X é 10. 10 vezes 10, 100, mais 200, isso dá 300. Então, esse é o faturamento quando o X vale 10, né? Então, o que eu fiz aqui foi F de 10. Quer dizer, 3 vezes 3, 9, tem mais 3 zerinhos ali. Esse é o faturamento máximo, ó. Aqui no Y do vértice, ó, 9 mil. Quando o teu desconto é 10, tu tem o faturamento máximo 9 mil. Você pode experimentar outros valores. Pega outros pontos da função aqui, ó. Bota um valor um pouco mais alto aí do que 10. Sei lá, 23. Tu vai ter um outro faturamento aqui, um pouco mais baixo, ó. Essa é a dinâmica. E agora vamos a um problema que trata daquela questão do lucro, pessoal. Lucro é igual a receita menos o custo. O que é receita? Tudo aquilo que o cara recebe quando está comercializando alguma coisa. E o custo? As despesas que ele teve para fazer o negócio. No caso deste problema, ele trata de uma corrida de táxi ou de Uber. O que acontece? Olha só, o motorista de aplicativo determinou uma função para representar a receita. Ó, o R, então, é tudo aquilo que ele arrecada. E outra para determinar o custo. Qual é o custo que ele tem? Ora, ele tem custo com gasolina, ele tem custo com a manutenção do carro, que é óleo, tem pneu e por aí vai. Enfim, ele fez alguma construção mental aí e gerou essas duas equações, essas duas funções. Após algumas considerações, percebeu que poderia criar uma única função a partir dessas duas que representasse o valor líquido restante após uma corrida. Muito bem. Olha aí, ó, valor líquido restante após uma corrida. O que sobra, né? É o lucro. Então vamos lá. Qual é o lucro dele? Receita é a função 2x mais 5 menos o custo que ele teve. E o custo que ele teve, ou que ele tem sempre, né, é 0,25x, que segundo o problema é a quilometragem, né? X indica quantos quilômetros foram percorridos. Portanto, agora é só desenvolver essa álgebra aí e correr para o abraço. Dá simplesmente para apagar os parênteses, né? Porque aqui não é uma multiplicação. 0,25x, vamos juntar ali quem é x, aqui tem 2x menos 0,25, isso dá 1,75x. E ainda tem aquele termo independente ali que é mais 5. Ou seja, a função lucro, de acordo com esse problema, é essa função do primeiro grau aí, ó. E se a gente for graficar, são x quilômetros percorridos, qual é o lucro que ele tem? Olha aí, ó, graficamente falando, a gente tem aqui uma reta cortando o eixo y no 5, que é o termo independente, e crescente pelo valor positivo na frente de x, o coeficiente angular, né? Então, aí o cara tem uma boa base, né? Ó, ele percorre uma determinada quilometragem com um passageiro e tem um determinado lucro. E a resposta à questão é a letra América. É isso aí, meu povo. E deixo aqui anexo a este vídeo uma lista aí com 15 exercícios sobre esse tópico, tá? Nada melhor do que praticar para pegar a manha. Então, bom trabalho aí para todo mundo. Até logo mais!